Existem muitas falsas crenças que são propagadas por aí sobre como o familiar deve agir, como o familiar deve se posicionar, como o familiar deve lidar com o dependente que está na dependência química ativa. Muita falsa crença, muita ideia que não tem embasamento científico, não tem evidência. Talvez você aí, né, se você já está há mais tempo nesse universo, provavelmente você já foi, ah, vítima, né, de alguma dessas falsas crenças. Pessoas, às vezes, muito bem intencionadas, mas, que acreditam e repetem, e muitas vezes apoiados na própria vivência pessoal. E as histórias, né, a gente gosta de história interessante. As histórias que mais chamam a atenção, as histórias que mais se propagam, né, sobre recuperação, são essas, de uma superação incrível, né, uma pessoa que realmente chegou lá no fundo do poço e que conseguiu se reerguer, conseguiu sair de lá. A gente gosta dessas histórias. A pessoa que não avançou muito na direção lá do fundo do poço, a pessoa que, foi caminhando um pouquinho, mas que logo entendeu, que logo, se conscientizou, que logo por influência da família fez alguma coisa e se tratou e conseguiu ficar bem, essas histórias elas não aparecem tanto, né, elas não são, assim, tão, emocionantes, não são tão interessantes. Então a gente acaba olhando para essas histórias que aparecem mais, e a gente não pode acreditar muito que, assim, que aquilo é uma regra, né, aquilo geralmente é exceção. A pessoa que bate lá no fundo do poço, que perde tudo, sabe essas histórias bem chocantes mesmo, que a gente vê em programa de TV e tal, e a pessoa se recupera, isso é exceção. A regra é que, assim, a maioria das pessoas que chega nesse estado, nesse nível, não volta, dificilmente volta. Sabe, então a gente tem evidência científica disso, a gente pega os estudos, o que que geralmente tem um estudo que eles tentaram fazer um mapeamento, né, do que eles chamaram de capital de recuperação, né, então o que que essa pessoa o que as pessoas têm de capital de recuperação, depois eles fizeram até uma escala para medir, o capital de recuperação que um dependente tem quando decide iniciar um tratamento, e aí os capitais, né, o capital de recuperação são mais ou menos esses, né, é a família, o vínculo familiar preservado. O que que a gente descobriu lá? Que as pessoas casadas ou que têm um relacionamento amoroso estável e moram junto, têm mais chance de se recuperar. Pais que têm crianças sob a sua responsabilidade, que moram junto com os filhos, têm mais chance de se recuperar. Uma pessoa que não desenvolveu nenhuma complicação, mental ou clínica decorrente do vício tem mais chance de se recuperar do que quem já adquiriu. Ah, outra coisa interessante é que quanto maior o tempo na dependência química ativa, menor a chance dessa pessoa se recuperar, menor a chance dessa pessoa aderir, conseguir não desistir, né, de um tratamento, conseguir avançar para uma recuperação estável. Quanto maior o tempo de uso, mais difícil é. Então essas evidências todas, elas no fim contestam essas falsas crenças, né, de que, assim, o melhor é deixar a pessoa perder mais, sofrer mais, né, ainda não sofreu o suficiente, tem como é que é? Tem vela para queimar, tem vela para queimar, então é melhor deixar, é melhor não intervir, melhor deixar se ferrar, porque depois que tiver se ferrado o suficiente, aí essa pessoa vai querer parar. Isso é um mito, isso é uma crença muito equivocada mesmo. Bom, e aí tem um outro estudo que eu queria compartilhar com vocês, né, a conclusão, eles pegaram 3 modelos, 3 abordagens de intervenção. 2 principais modelos de intervenção, que são praticados principalmente fora daqui, nos Estados Unidos, principalmente, que é o CRAFT, que é
é o reforço comunitário e treinamento familiar, né, isso que a sigla significa. O modelo Johnson de intervenção, que é uma intervenção mais confrontativa, e o modelo do Al-Anon. O Al-Anon é o grupo de ajuda mútua específico para familiar de dependente químico, então ele é um equivalente do AA ou do NA, só que para as famílias. Então eles pegaram as famílias que foram para o Al-Anon, as famílias que foram, né, aderiram ao modelo Johnson e as que seguiram pelo modelo Kraft de intervenção. Esses 2 modelos, né, o Johnson e o Kraft, eles têm esse principal objetivo: capacitar a família, treinar a família, preparar a família para motivar o dependente para aceitar tratamento. É esse o objetivo. O Al-Anon não tem esse objetivo principal. O Al-Anon, o objetivo é reduzir sofrimento da família, reduzir o sofrimento psíquico do familiar, não necessariamente motivar o dependente, não necessariamente treinar, né, o familiar para motivar o dependente para o tratamento. Eles compararam as famílias, compararam esses 3 modelos quanto à sua eficácia no sentido de motivar o dependente para o tratamento. E aí a conclusão é que dos que foram para o Kraft, 64% das famílias que seguiram pelo modelo de intervenção o Kraft, 64% dos casos, o dependente aceitou voluntariamente o tratamento nesse intervalo de 12 semanas, que foi o período de acompanhamento. No modelo Johnson, no total, foram 30% das pessoas, dos dependentes que aderiram, que aceitaram voluntariamente fazer tratamento, nesse intervalo dos 12 meses, só que 30% do total das famílias. Mas aconteceu que 70% das famílias no modelo Johnson, 70% desistiram, então 30% do total, mas se a gente for olhar só para as que seguiram exatamente lá o modelo de intervenção e aplicaram, se a gente for olhar só para essa amostra, foram 75% das pessoas, dos dependentes que receberam essa intervenção, aceitaram voluntariamente o tratamento. E o Al-Anon foi, se não me engano, cadê? Aqui. Alanon foi 13%, mas lembrando que o objetivo principal do Alanon nem é esse, tá. Então essas são as evidências. E o que que isso significa? Isso significa que a impotência, o sentimento de impotência, a ideia de impotência, ela não é uma realidade externa, né, por mais que a família se sinta impotente, ela não é impotente. Pelo contrário, se você questionar as pessoas que estão hoje em recuperação, passaram por tratamento, estão estáveis, estão sóbrias, o que que motivou, o que que contribuiu, a maioria relata que aderiu e permaneceu, né, no tratamento por influência dos familiares. Então o familiar ele não é impotente, de jeito nenhum. A pessoa que mais tem poder para influenciar um dependente, no sentido de aceitar ajuda, é a família, sabe. Então essa ideia de que deixa perder, deixa, né, a hora que perder tudo vai querer, vai se motivar. Isso não procede na prática, sabe.